Então a gente está aí preparado para a hora que o Mano achar que deva ter mais algum jogador, né? O presidente sempre fica brincando, o presidente soltar o óculos dele aí, sem óculos vendo o Everaldo e com óculos vendo o Pedro Rocha. Mas é porque o presidente sabia que o nosso foco desde janeiro principal, né, era o Pedro Rocha ou o Keno, né, que você tinha dado. A gente pensa sim que o Cruzeiro é um time forte, mas a Libertadores não depende de ser só forte. Você tem que saber jogar Libertadores. E nós temos essa vantagem que o nosso treinador, eu acho que ele achou um jeito de jogar Libertadores. Essa viagem aí foi uma viagem desgastante, é um jogo desumano. Vocês da imprensa que tiveram lá sabem disso. É muito difícil você fazer uma logística de uma viagem dessa, voltar, concentrar já hoje para jogar sábado. É muito difícil. Os jogadores, ao que terminou o jogo, o Romero, que não é de cansar, o Romero estava cansado. Não, eu achei que não ia fazer. Senta no meio, por favor. Agora traz o Mano lá para a gente ver se já vai levar ele para o estádio amanhã. Já põe no banco lá. Mandei o beat pro Mano. Ô Itaí, boa tarde. A gente vai analisando o elenco do Cruzeiro e vê que tem, para cada posição, tem um jogador, um substituto, que é do nível de quem está jogando. Então, assim, o Cruzeiro tem 2 times. Vocês montaram esse elenco de 2019 para brigar não só pelos mata-matas, mas também pelo brasileiro, pelos pontos corridos, que a premiação agora vai aumentar, né? A CBF até aumentou de 18 para 33 milhões, né, para o campeão. Como é que você vê aí para brigar por todas as competições de 2019? O presidente até tem ido muito lá na Globo, tem reunido na CBF, e está todo mundo confundindo aí. Não teve aumento, não. Separaram a fórmula de dividir o dinheiro. Esse foi o principal foco da gente ser obrigado a montar um grande time, um grande elenco, para poder ter no brasileiro também um grande elenco, porque a maior parte do dinheiro foi divulgado, né, presidente? É dividido pela classificação, uma boa parte pelas transmissões. Quem tiver mais jogos transmitidos leva X, e quem tiver melhor colocado leva um X maior. Então é importante o Cruzeiro ter esse grupo forte para que a gente possa brigar pelo título do brasileiro também, que é um sonho também meu e do presidente. O presidente fica brincando mundial, mas realmente é verdade, ele quer chegar no mundial, nós queremos, mas a gente sabe que o brasileiro é importante. A gente precisa do dinheiro do Campeonato Brasileiro, que a maior parte da divisão agora é pela colocação. Eu gostaria de saber outro assunto também, caso o Cruzeiro, né, confirme essa vaga na final do Mineiro. O jogo de volta, que seria no dia 21, né? E aí tem o jogo do dia 23, na Libertadores, contra o Deportivo Lara, na Venezuela. Eu queria saber se o Cruzeiro já fez algum pedido para a Conmebol, para mudar a data, de repente para quinta-feira. Como é que está esse andamento dessa logística aí? Essa questão ela tá complicada, porque a gente esperou passar essa viagem para ter a noção que é a mesma distância de voo, de hora de voo, a Venezuela. Então nós esperamos passar o jogo de ontem para poder ter uma noção do que é realmente esse cansaço. Nós vamos reunir hoje ainda, a Globo já nos pediu para que um jogo possa ser na quarta-feira, cada transmissão aberta, e a gente vai decidir ali agora se nós vamos concordar ou não, porque pelo regulamento o clube tem que concordar. Mas nós vamos decidir de acordo com a condição do nosso atleta. Como eu disse, é desumano você jogar numa quarta-feira, você chega quinta-feira à noite para você ir para casa, concentrar sexta para jogar sábado. É muito difícil para nós isso aí. E é muito complicado você também olhar o lado comercial. Então, nós vamos tentar achar um bom senso, tanto para a transmissão quanto para o Cruzeiro, para os atletas. Com certeza, né? A gente esqueceu desse detalhe. Inclusive, ontem a gente falou depois do jogo, né? 11 de ontem, que a gente tinha que chegar, descansar no hotel, dormir, até em respeito a isso mesmo, porque a gente sabe que o jogo é duro,
principalmente, se não me engano, nos últimos anos aí, em 3 oportunidades que teve, a gente tem alertado os atletas, em 2 o América eliminou o Cruzeiro. Então é um jogo muito difícil e a gente sabe que primeiro vamos ter que passar. Mas indiferente de ser o Cruzeiro, o nosso rival também está na mesma situação, está jogando a Libertadores. E a gente também não quer o mal nem para o nosso rival, né? Não queira para você o que você não quer para os outros. Então a gente quer que seja decidido dentro de campo, com os jogadores descansados, até para que as 2 torcidas, caso seja Cruzeiro e Atlético, ou Atlético e América, né, ou Boa, tenham um bom espetáculo. E cansado não tem como você mostrar um bom espetáculo. A última pergunta da minha parte aqui, o presidente até já teve a oportunidade de dar algum detalhe sobre o empréstimo de 300 milhões que o Cruzeiro está para fechar, para assinar o contrato. Queria saber se tem alguma novidade a respeito desse assunto e se você pode falar qual que é o fundo que vai emprestar esse dinheiro para o Cruzeiro, se está caminhando, enfim. O presidente já falou, né, presidente? A hora que saiu o empréstimo, o presidente vai dar uma coletiva, que isso é até melhor ele falar, que ele que é economista, mas a gente, sim, quando concluir, eu sei falar para vocês que todo dia o presidente fala comigo que tem que arrumar um documento. Todo dia pede documento. É natural e é normal que as entidades, tanto bancária quanto de fundos, que existe uma burocracia que a gente tem que respeitar, né? Mais ou menos como você vai tirar dinheiro no banco, você faz seu cadastro, depois pede documento, casado, onde você mora, essa coisa... Mas é coisa normal. Na hora que tiver tudo certinho, nós vamos, de fato, convocar a imprensa e dar uma explicação. Os fundos, hoje, eles não têm país. Tá? São vários. No mundo, o dinheiro no mundo hoje, se você quiser colocar dinheiro no mundo hoje, você tem que pagar. Você paga 2% no Japão, paga em torno de 1%, 2%, para eles custodiarem seu dinheiro. Então, os fundos, né, que pegam de diversos países, árabes, ingleses, americanos, chineses, russos, eles formam um bloco e esse dinheiro corre o mundo. Então, é isso. Hoje, a economia do mundo gira em torno disso. Então, é internacional. Tá aí. Você falou ainda no Equador sobre o apoio do patrocinador Master na contratação do Pedro Rocha. Tem mais alguma coisa prevista em contrato? Eles podem ajudar em mais algumas coisas? Por exemplo, no meio do ano, pode ser que abra a janela novamente, pode trazer alguém? O presidente do banco disse que, de acordo com os números de conta que for aberto e o Cruzeiro for precisando, ele vai ajudando. E ele está encantado com o Cruzeiro, tem vindo aí direto, está vendo os jogos. O jogo da Libertadores, o último nosso em casa, ele assistiu, contra o Deportivo Lara. Então a gente acredita que, se o Mano precisar de alguma peça, com certeza o Digimais poderá ajudar novamente. A gente até aproveita a oportunidade para agradecer, né? Porque é difícil hoje você ter no mercado um patrocinador que venha e faça algo que, além do que ele poderia fazer. Então o Digimais ajudou muito. A gente sabe que o retorno vai ser muito grande. A gente confia no Pedro Rocha, confia em todo o elenco, e a gente sabe que precisava de mais um jogador por ali. Tá aí, foi até noticiado no portal UOL a respeito da questão do Cruzeiro, do Arrascaeta, na questão da dívida, né, com os times uruguaios. Falaram que o Cruzeiro não tinha feito ainda esse pagamento para eles. Queria só que você esclarecesse se teve já esse pagamento, o que o Cruzeiro fez, né, com esse dinheiro do Arrascaeta também, porque foi noticiado por eles, então eu queria uma explicação também de vocês. Na verdade, esse órgão e o UOL, o que eles sabem é denegrir o Cruzeiro. Tanto que a nossa torcida não lê esse site. A matéria deles, o rapaz cobre o nosso rival e faz matéria sobre o Cruzeiro. Nunca colocou o pé aqui. Como que uma pessoa que nunca colocou o pé aqui pode fazer matéria do Cruzeiro? Então, as matérias que ele faz é tudo de fofoca. Para você ter ideia, o Cruzeiro recebeu o que vocês falaram no início. O Cruzeiro recebeu só a primeira parcela, a outra é em julho, a outra é em dezembro. Então, o Cruzeiro vai fazer um quê com o dinheiro se não recebeu? Então, assim, você vê que é mentira do camarada, entendeu? O Cruzeiro, na verdade, o nosso foco é pagar a dívida. Porém, ela não venceu ainda. O Cruzeiro não tem uma determinação ainda para pagar, só temos do La Torre. O
que nós temos que pagar, se não me engano, né, presidente, até dia 15, e nós já estamos preparados do mês que vem para pagar essa primeira, e é por ordem a dívida. Não é porque o Cruzeiro pegou um dinheiro que tem que antecipar pagamento de dívida, que a dívida o Cruzeiro deve, mas ela está em discussão, principalmente para cair os juros. Ô, Itaí, só queria que você explicasse melhor essa questão do Latorre. O Latorre não tem explicação, né? Não sei se foi você que fez a matéria para nós no início. Não, estou falando sério. Então não tem explicação. Eu acho que quem tem que explicar isso é a gestão anterior. Como que você paga 4 bilhões de dólares, né, presidente? De dólar, não foi euro, e o jogador não joga. Então, assim, nós vamos ter que pagar. Caiu no colo da nossa administração, porque a dívida é do Cruzeiro, e o Cruzeiro, inclusive, se não pagar, o Cruzeiro perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Já existe esse despacho, a gente não esconde as coisas. Tem o prazo final de pagar, nós estamos preparando o dinheiro e vamos pagar. Mas sobre a questão Latorre, todo mundo que você conversa da gestão anterior, cada um tem uma versão. O que nós concluímos é que a dívida é do Arrascaeta. É como se tivesse dado, na verdade, 4 bilhões de dólares a mais no Arrascaeta, porque ele custou mais caro do que o Arrascaeta juridicamente. Mas na composição, o que eu levantei, né, o presidente entendeu também, é que você tem que trazer 2. Não para você levar o Arrascaeta, se levar esse aqui por tanto. E foi feito isso. É o que a gente entendeu até agora, mas não tem uma explicação. É como no açougue, é o contrapeso. Você tem que levar 1 quilo de carne, tá 200 gramas, que é mais caro que as 800. Essa é a questão também de onde vai vir esse recurso, se você pagar essa dívida. Nós estamos viabilizando, vamos antecipar um pouco de receita, que a gente até brinca com o nosso diretor-geral, ele atua mais no comercial do que tudo, que o presidente deu ideia para ele para o Cruzeiro jogar de macacão, de tanto que ele está vendendo. Então, tem alguns novos patrocínios também que ele está fechando, novos parceiros. Nós vamos fazer essa antecipação de recursos para poder fazer esse pagamento, né? Porque o Cruzeiro perde 6 pontos no campeonato. Se não tivesse iniciado o campeonato, a gente iniciaria com menos 6. Ok? Beleza, gente. O treino de hoje é aberto.